O mercado imobiliário dos Estados Unidos continua atraindo investidores brasileiros. Mas como saber se é um bom negócio? Para responder a essa pergunta, eu recebo agora o Douglas Strabelli, que é CEO da Sagewood Corporation. Douglas, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Feliz por estar aqui. Ô Douglas, desde a pandemia a gente viu que os preços de imóveis nos Estados Unidos subiram mais de 50%. Ainda tem espaço para valorização? Sim. Os Estados Unidos é muito como uma confederação realmente. Dentro dele, os estados, diferentes estados têm diferentes formas de valorização, né? Os nossos investimentos, por exemplo, são na Flórida, onde ainda há muito espaço de crescimento, muito voltado ao crescimento populacional, as grandes techs, né? E por ser hoje Miami uma cidade de primeira moradia, não de segunda moradia, como estava acontecendo. Então ainda existe, na minha opinião, vários graus de aumento de valorização de imóveis. Com os juros altos nos Estados Unidos, o financiamento imobiliário tem um dos custos mais altos da história do país, né? Isso tem dificultado o negócio? Sim, tem dificultado o negócio, apesar das negociações cada vez mais de lenders, né, que emprestam dinheiro para esse tipo de projeto, estarem em um nível de negociação melhor. E a previsão é que abaixe nos próximos 2 anos pelo menos 2 pontos. Então as apostas estão todas em cima disso. Fora o crescimento da parte de aluguel nos Estados Unidos, que está crescendo muito, trazendo esse mercado um pouco mais forte. Quais são as áreas mais procuradas pelos investidores brasileiros? Você atua na Flórida, né? Que regiões da Flórida estão sendo bastante procuradas? Nós atuamos na Flórida e no estado de Nova York. Hoje os brasileiros buscam muito o estado da Flórida, Texas e Nova York. E que lugares específicos? Orlando, por exemplo? Orlando é um polo muito grande, principalmente de brasileiros, né? E Miami em si. Uhum. Agora, tem brasileiro de classe média também comprando ou são só pessoas mais ricas? Brasileiro de classe média também. Está começando a ter muito acesso a isso. Os brasileiros estão explorando cada vez mais. Tem muita gente nova começando no mercado. Você pode dar exemplo para a gente de imóveis lá, assim, de preços? Por exemplo, um apartamento de 2 quartos em Orlando. Qual é a média de preço? A média de preço é entre 300 a 500. $1.000? $1.000. Tá, agora quem quer morar numa casa, aí já sobe bastante. Aí já vai para 1,5, 2, dependendo da região, né? Vai muito dos bairros. Tem uma diferença muito grande entre um e outro. O brasileiro ele compra mais em Orlando do que em Miami? Por incrível que pareça, sim. É mais fácil, né? Principalmente pela Disney, nesse caso. Imagino que no caso de Nova York já exige um investimento maior. Classe média talvez não tenha muita chance lá, né? Uhum. Muito mais pela classe mais alta, sim, sem dúvida. Classe média mais para os bairros, realmente, de Nova York. Agora, o que mudou no setor imobiliário nos últimos anos nos Estados Unidos? Como é que isso pode impactar os novos investidores que estão pensando em comprar agora? O mercado americano de imóveis é muito resiliente. Então, nós temos aí uma crescente constante em cima disso. O que muda realmente é a região onde está o investimento ou que estado que está nesse crescimento nesse momento. Então, na minha opinião, ainda tem muito espaço aí de investimento para os brasileiros. Nas áreas da Flórida, que tem um ticket menor do que Nova York, seriam os ideais para os brasileiros que começassem de classe média e de classe alta também. O que o brasileiro busca na Flórida, por exemplo? Tem muita gente que eu imagino que quer ter uma vida mais tranquila, sem se preocupar tanto com violência. É por aí? Por aí, para a segurança e também a proteção de capital, né? E tem também, dólar. assim, grandes investimentos que estão sendo feitos na Flórida nesse momento, de grandes complexos de apartamentos, por exemplo, ou de condomínios que estão surgindo para atender especificamente o público latino e o brasileiro no meio aí? Sim, existe uma demanda muito grande, uma falta de estoque enorme. Então, existem grandes complexos sendo construídos na Flórida e nos Estados Unidos em geral, muito mais para uma categoria de multifamily nos Estados Unidos, que é muito comum. É uma indústria crescente e a demanda continua sendo muito grande. Existe uma preocupação no setor da construção civil agora de que, se o Trump cumprir a promessa dele de expulsar milhões de imigrantes do país, imigrantes sem documentação, de que pode faltar mão de obra para a construção civil, inclusive, né? Você tem acompanhado de perto essa situação? Isso é de fato uma preocupação por lá? Eu tenho acompanhado, existe um pouco de confusão em cima disso, obviamente. Eles estão hoje deportando os criminais, né? Estão indo para pegar os criminosos dentro das cadeias e, por consequência de algumas cidades ser santuário, eles acabam atingindo pessoas que não têm nada a ver com isso e deportando. Mas o nosso entendimento é que as pessoas que estão ali trabalhando dentro da construção de outras regiões não sejam tão perseguidos assim como todo mundo está imaginando. Mas se acontecer por algum motivo, sim, teremos uma dificuldade na mão de obra, não só na construção civil, como vários outros serviços nos Estados Unidos. Na semana passada a gente viu um avião cheio de brasileiros, não tinha criminoso lá, né? Eram trabalhadores, o que mostra que sim, muita gente que está lá apenas para trabalhar
está sendo mandada de volta. Mas continuando a falar sobre imóveis aqui, Douglas, eu queria entender então, o brasileiro quando chega para investir pela primeira vez na Flórida, por exemplo, você disse para a gente que o caminho óbvio dele é Orlando, né? Sim. E você já viu muitos casos de brasileiros que depois de comprar o primeiro imóvel se empolgam e acabam investindo muito mais na Flórida, por exemplo? Sim, essa é uma tendência que está acontecendo bastante. A partir do momento que ele compra um apartamento, começa a entender os veículos financeiros, principalmente no mercado imobiliário, as opções que tem, a tendência é continuar o investimento. Uma crescente muito grande hoje em dia. Comprar para alugar é uma coisa que acontece bastante, né? Mas está valendo a pena alugar? Tem saída para o aluguel lá? Sim, tem muita procura pelo aluguel. Hoje é um bom negócio. Por exemplo, para alugar para brasileiros que vão de férias, inclusive, né? Quem vai para a Disney. Exatamente. Vários complexos, né? E são muitas regras, principalmente na Flórida, de short term, que são aluguéis com tempo mais curto e com rendimento maior. Então o brasileiro compra a casa num condomínio, usa a casa durante a estadia e depois eles alugam para isso. E começa a ter uma renda importante. Agora, o brasileiro que vai comprar nos Estados Unidos, ele tem acesso a financiamento imobiliário nos Estados Unidos? Tem acesso. Como é que é feito isso? Através dos bancos, né? A única diferença é o depósito. Geralmente um brasileiro paga 30% a 40%, ou estrangeiro em geral, de entrada, de entrada, enquanto o americano paga 5% a 10%. Tá certo. Eu conversei aqui com o Douglas Strabelli, que é o CEO da Sagewood Corporation. Douglas, foi um prazer falar contigo aqui no Real Time. Bom dia para você. Obrigado, o prazer foi meu.